mal. A sintonia com os mensageiros da verdade propicia a libertação dos estigmas ancestrais, diluindo as sequelas do mal anterior vivenciado, trabalhando as emoções, que se enriquecem de aspirações nobres e expressões de harmonia, que se constituem estímulos novos ao avanço incessante no rumo da plenitude que poderá ser alcançada. É natural que todos hajam passado por essa vereda de sofrimentos, de lutas, de sombras, a noite escura que se referia a São João da Cruz, nas suas profundas reflexões ante a claridade diamantina do inefável amor. Cumpre a todos, espíritos e criaturas humanas, o dever de sublimar a sintonia psíquica, alçando-se às zonas nobres da espiritualidade, a fim de desfrutarem de paz e real alegria de viver desde agora. 24. A presença dos sofredores, na reunião socorrista da noite de 2 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, era expressiva. Suas dores e aflições faziam-se constrangedoras, convidando-nos à reflexão. Apresentou-se um suicida em terrível estado de revolta. Enquanto era atendido, o benfeitor espiritual escreveu a página em que segue: Perversidade e suicídio. Em expressivo número de transtornos da personalidade, o espírito incurso nos códigos de resgate compulsório, opta pela perversidade, quando não logra atender às paixões que o comburem, culminando na fuga terrível do corpo através da armadilha do suicídio. Colhido pela vida que supunha poder destruir com o gesto de revolta, é arremessado na direção de outros infelizes do mesmo gênero de rebelião, sintonizando com eles, pelas vibrações densas que o caracterizam, assim formando verdadeiras legiões de apaniguados do mal. Constatando o engodo que se permitiu, ludibriando-se a si mesmo, estorcega em aflições inomináveis, demorando-se no horror da decomposição cadavérica, cujos processos experimentem face da imantação perispiritual de que se vê objeto, descobrindo, em grande número de vezes, a interferência de outras mentes que o induziram ao aberrante fenômeno autocida. A revolta atinge-lhe índice insuportável de desespero, e a loucura, normalmente, dele apodera-se, levando-o corridas desvairadas e quase sem termo, logo sucedidas pela perseguição de outros semelhantes igualmente perversos, que se comprazem na sua dor, que também já experimentaram, por sua vez, exaurindo-lhe as últimas resistências até ficar totalmente vencido. Lentamente, porém, no auge da angústia recobra a razão e passa a guardar ressentimento inconfessável das criaturas que suportam as provações e mantém a coragem quando o fardo se lhes apresenta demasiado pesado, confiando na proteção de Deus. Torna-se espontaneamente seu inimigo e passa a assediá-los, como se fossem os responsáveis pela desídia a que se entregou por espontânea vontade e capricho derivado do orgulho mórbido. Constituem, esses espíritos, grupos de perversos, desarvorados e impiedosos, acusando as divinas leis que não souberam ou não quiseram respeitar, entregando seus mais sórdidos desvarios, e voltados-se contra a sociedade terrestre da qual desertaram covardemente. Passam a inspirar as mentes e emoções mais débeis para que optem também pela fuga espetacular, geram conflitos psicológicos, empesteiam a psicosfera daqueles aos quais antagonizam, de forma a produzirem desespero e desânimo, que mais confundem e perturbam as vítimas. Associam-se-lhes mentalmente em conúbio devastador, e porque ainda encharcados de energias físicas, graças ao perispírito denso, transmitem as sensações penosas que os dominam, intoxiando-lhes o cérebro e envenenando-lhes o aparelho respiratório. Surgem, então, processos enfermiços no corpo somático das suas vítimas, que se confundem com as moléstias catalogadas pela medicina, entretanto, para as quais as terapêuticas vigentes não conseguem uma solução. Transformam-se, esses procedimentos, em sutis obsessões, que se agravam, à medida que o paciente encarnado as agasalha, com reflexos muito sérios na sua economia física, moral e espiritual. Seria de acreditar-se que, tais suicidas, dando-se conta da realidade da sobrevivência, arrepender-se-iam do gesto ignóbil, buscando a recuperação mediante o recolhimento, a reflexão, as orações e as ações dignificadoras. Na maioria das vezes assim sucede. No entanto, nos caracteres perversos, que se vingaram de si mesmos, tentando aniquilar-se, apagar a consciência no grande sono do nada, a ocorrência dá-se de maneira diversa. A revolta atinge-lhes níveis insuportáveis e a covardia moral de que são portadores, ao invés de induzi-los à mudança de comportamento mental,
torna-os verdugos uns dos outros, e que também se voltam contra a sociedade humana. Porque são infelizes, comprazem-se em espraiar o desespero e alcançar o maior número possível de semelhantes na desdita em que se encontram. Neles não luzem a compaixão, nem a misericórdia, alucinados conforme se apresentam, sem qualquer raciocínio lúcido ou ideia equilibrada. Ei-los, portanto, individualmente ou em grupos, atacando aqueles que se lhes associam pela conduta, que partilham emocionalmente dos seus sentimentos perversos e autodestrutivos, ou voltam-se contra aqueles outros que se transformaram em socorro, em oportunidade libertadora para as demais criaturas. É como se fossem nautas que, após o desastre sofrido, voltassem-se contra os faróis que lhes apontavam os escolhos, os recifes e os perigos, mas que não foram considerados. Nada mais tendo a perder, comprazem-se em impedir o salvamento daqueles que virão depois, em um fenômeno irracional de ira contra todos e tudo. Havendo perdido o contato com a razão e a lógica, somente dão-se conta do que lhes sucede, em face da responsabilidade pessoal, buscando desforrar-se nas pessoas felizes ou quase, que invejam e tomam como merecedoras de punição. Nas suas consciências atormentadas Deus não tem lugar, porquanto o conceito que dele conservam é o de um autocrata insensível ao sofrimento existente no mundo, ou de um vingador que se alegra em ferir e malsinar aqueles que criara. Isto quando conduzem ideias a seu respeito. Quando, porém, foram vítimas do materialismo que predomina na sociedade, mesmo entre os aparentemente filiados às várias denominações religiosas, mas que não cumprem as suas determinações, pensam que a continuidade da vida diluir-se-á com o tempo, sendo que lhes ocorre um fenômeno de reminiscências físicas. A caminho do desaparecimento total. Não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam ao conúbio da vingança em razão de acontecimentos pessoais desditosos no pretérito. A inveja, o ciúme, o ressentimento apossam-se-lhes das emoções transtornadas e somente pensam em tornar a vida um inferno para os que estão no corpo ou fora dele. A sanha da maldade neles atinge tal patamar de insensatez que trabalham em favor da ocorrência de acidentes, provocando desastres cruéis, de modo que igualmente se possam beneficiar das energias físicas, que procuram absorver dos cadáveres após os infaustos acontecimentos de que participam. Seria também de pensar-se que disporiam de um poder ilimitado, em face das infelizes atividades a que se entregam, às vezes, com o êxito que lhes é particular. No entanto, transformam-se nos braços da divina justiça, alcançando os transfugas dos deveres não cumpridos, os renitentes no mal, aqueles que necessitam de um retorno apressado. E certo que a divindade não precisa da contribuição espiritual de ninguém para que se cumpram os seus desígnios. Desde quando, porém, esses infelizes preferem a condição de verdugos, tornam-se instrumentos utilizáveis, mesmo sem que se deem conta, sobrecarregando-se de futuras aflições pelo atos vis, enquanto que a depuração do planeta e dos devedores para com a vida tem o seu curso normal. São, sem dúvida, espíritos infinitamente desditosos. Perderam a própria paz, confundiram-se no báratro das realizações, enlouqueceram por falta de valores morais, caíram nas armadilhas da ignorância que cultivaram em torno das leis de Deus, e permanecem adormecidos pelo tóxico do mal que produzem. Dignos de igual compaixão, devem ser considerados os irmãos da agonia, que o inefável amor reconduzirá a terra em situação muito dolorosa, no cárcere de expiações inconcebíveis, por eles mesmos, embora inconscientemente, elaboradas. Deformações físicas genéticas e aberrações mentais tomarão conta da organização física, a fim de que possam expiar os crimes perversos, inspirando animosidade pelo seu aspecto e horror pelas suas expressões, desse modo, experimentando solidão e desamparo, de maneira que aprenderão a respeitar a vida e os seus mecanismos enobrecedores, reparando os males infligidos aos demais e recuperando-se interiormente dos deslates que se permitiram. No entanto, dignos de comiseração, encontrar-se-ão pelas veredas do mundo, sob opróbrios, doestos e perseguições de outros ainda emocionalmente primários, que os expulharão de qualquer alegria ou bem-estar, comburindo nas labaredas dos sofrimentos as paixões inferiores e as emoções ensandecidas. Recuperar-se-ão, sim, porque o amor a tudo preside, e mesmo quando se expressa através de recursos aflitivos, não deixa de ser constituído de misericórdia e compaixão, sustentando calceta, para que tenha forças e resistências para sorver até a última gota o fel da amargura ou ácido que verteu sobre o seu próximo.
Encontrando-os, fora do corpo, na condição de obsessores inclementes, ou no corpo, como excluídos da sociedade, rebotalhos humanos, considera a dádiva do equilíbrio em que transitas, agradecendo a Deus a oportunidade renovadora de que dispões. Mas não te permitas fugires à presença, apontá-los com desdém, tê-los em condição inferior, pois que são irmãos nossos no presídio expiatório ao que fazem jus, assim retornando ao caminho da evolução, conforme o estágio em que se demoram. O número de suicidas que desperta além da cortina de sombras da carne, no mundo espiritual, é expressivo, muito maior do que pode a imaginação humana conceber. Isto porque, todos os engodos de que se utiliza a criatura para ludibriar as leis soberanas, enquanto no corpo, desaparecem no grande lar, quando cada um desperta com os títulos morais em que se firmou e os valores acumulados interiormente. São eles as únicas propriedades reais que pertencem ao espírito, porquanto de significado perene, enquanto que todos os outros haveres passaram pelas suas mãos e agora repousam em outros cofres, sobre outras dependências, porque pertencem à terra. Entre esses, que também são suicidas, estão os viciados de qualquer matiz, os temperamentais que consumiram as energias na sistemática neurastenia, no ódio, nos ressentimentos, nos ciúmes exacerbados, nas paixões asselvajadas em que se desestruturaram. Todos aqueles que somente da vida se utilizaram, sem qualquer aproveitamento superior, vivendo do corpo e para ele, que se decompôs, despertam como suicidas indiretos na erraticidade, sendo acometidos pelo horror da constatação dos desvios que se permitiram e que lhes custaram a existência, que deveriam ter sido aplicados de maneira diferente no grande educandário terrestre. Aturdidos e desorientados, tornam-se vítimas daqueles outros perversos, que já os utilizavam no plano físico e agora dão prosseguimento à sanha perseguidora. Igualmente volverão ao planeta abençoado para recuperar-se do crime cometido contra si mesmos e a vida, nas indumentárias limitadas da imposição vexatória e educativa, menos afligidos, sem dúvida, do que aqueles que têm sido perversos e sistematicamente perseguidores do seu próximo. Depurar-se-ão, aprendendo a respeitar o dom sublime da vida, que é constituída pela essência do amor de nosso Pai. 25. Enquanto estava sendo esclarecido um espírito muito sofredor, durante a reunião de desobsessão, na noite de 5 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, que fora surrado e pisoteado até a desencarnação, e solicitava que ninguém o ajudasse ou salvasse, o dirigente espiritual escreveu a página que transcrevemos. Consciência de culpa. Os atos praticados durante a existência física esculpem-se de tal forma nos painéis mentais do espírito, que permanecem vigorosos mesmo depois do fenômeno orgânico da desencarnação. Naturalmente aqueles que mais geraram aflição predominam com mais rigor, impondo comportamentos perturbadores que, não raro, transferem-se de uma para outra existência, responsabilizando-se por distúrbios de diferentes matizes. Antes, porém, de serem repassados às futuras existências carnais, continuam vivos em imagens dolorosas na memória dos desencarnados, que não se deram conta do traspasse, mantendo-se em deplorável situação de aparente permanência no corpo. Repetem-se-lhes as imagens infelizes, num caleidoscópio sombrio, mantendo a confusão mental em decorrência da gravidade de que se revestiram. Permanecem, nesse estado, por demorado período, aqueles que se comprometeram, até quando a misericórdia divina os desperta para novas condições de consciência. Se foram vítimas, não havendo sido responsáveis pela ocorrência lamentável, de menor duração é a perda do descerramento, porque, mesmo nesse caso, os impositivos da justiça soberana manifestam-se, convocando o antigo infrator ao ajustamento, ao equilíbrio de que se afastara pela prática de hostilidades e crimes vergonhosos. Quando, no entanto, são responsáveis, em face da conduta irregular que atraem outros companheiros moralmente semelhantes, o que resulta dessa convivência infeliz é mais grave, pela opção elegida, geradora da incúria em que se movimentavam. De qualquer forma, porém, a consciência de culpa ressuma nos refolhos da memória, embora não identificando o fator causal responsável pela insegurança e sofrimento. Esse transtorno psicológico, portanto, tem sempre as suas raízes fincadas nas atitudes reprocháveis que o espírito se permitiu e das quais não conseguiu libertar-se, porque tem conhecimento de que as não deveria haver praticado. Dessa forma, quando, na erraticidade,
padece os conflitos que acumulou após a prática do ato perverso e não se facultou reabilitação moral, através da reparação junto ao ofendido ou em relação à sociedade que poderia auxiliar no seu processo de evolução espiritual. Interiormente reconhece a justeza do sofrimento, inconscientemente sabendo que constitui instrumento de elevação. Equivoca-se, porém, na interpretação dos seus resultados, porquanto a necessidade da reeducação não exige uma conduta de entrega a enermiador, da qual não resultem benefícios e propostas de elevação moral. Sofrer pelo simples fato de sofrer torna-se fenômeno inócuo no processo de crescimento espiritual. Todo sofrimento deve fazer-se acompanhar de resultados ópimos, aqueles que amadurecem o ser, que lhe ampliam os horizontes do entendimento, proporcionando serviço edificante, processo eficaz para a contribuição em favor da humanidade que prossegue carente de entendimento, afeto e ajuda para o seu desenvolvimento ético e moral. O espírito cresce interiormente iluminando a consciência com as diretrizes do dever que lhe constitui o estímulo para desenvolver as aptidões internas, remanescentes das concessões do Criador, e que lhe cumpre vivenciar, a fim de que se lhe fixem como um mecanismo de evolução. Dessa maneira, a culpa é uma presença que deve ser removida logo seja possível, a fim de que não se responsabilize por danos emocionais que devem ser evitados. A semelhança de um espinho cravado nas carnes da alma, exerce uma função de advertência, ao invés de uma presença punitiva, de forma que se desincumbindo do mistério a que se destina, seja retirada da consciência, que se deve abrir à alegria da recuperação mental, colocando-se a serviço das aquisições de novas bênçãos. Tanto se pode proceder terapeuticamente em relação à sua libertação, durante a estância no mundo espiritual, pelo programar de novos compromissos edificantes e através do esforço em favor da correção da conduta, o que proporciona esperança e alegria, como transferir para as próximas reencarnações, quando se apresentará perturbador em forma de conflito de mais difícil remoção. Tendo-se em vista que a vida é espiritual, cabe a todos o dever de autoconscientização de que, operando a partir do mundo causal em direção ao terreno, torna-se mais execuível a produção de valores saudáveis do que no sentido inverso. Desse modo, a educação dos espíritos desencarnados, conforme ocorre nas esferas em que habitam, assim como através do intercâmbio valioso nas reuniões mediúnicas, é de valor inestimável pelos resultados obtidos. Esclarecidos a respeito das ocorrências inditosas e dos meios que se encontram ao alcance para o depuramento, toda uma programação bem elaborada é colocada a serviço da reabilitação pessoal, diminuindo a ocorrência de gravames afligentes no decurso da existência carnal. Nesse capítulo, ainda outro benefício se pode auferir, que é o de evitar mecanismos obsessivos, que resultariam da insidiosa presença da vítima que encontraria as tomadas morais na culpa, aplicando os plugs do ressentimento, da ira, do desforço a que invariavelmente se entregam os infelizes. Terapeuticamente, é um processo preventivo, libertador de mazelas, auxiliando o deambulante carnal no crescimento mediante conquistas e realizações edificantes, ao invés do cárcere sem grades dos resgates mais difíceis que terá de enfrentar. À medida que o espírito se depura, mais se lhe acentuam os conceitos morais e sociais, exigindo cuidados especiais na área do comportamento, a fim de serem evitados esses transtornos do arrependimento, em forma de culpa, da amargura, como efeito da ação perpetrada e de que agora se dá conta a respeito da sua inutilidade, tendo em vista as excelentes maneiras de avançar, gerando felicidade. Tornando-se mais exigente com a própria conduta, nessa fase é possível amar incondicionalmente, servir sem expectativa de retribuição, doar-se de maneira natural, sem que isso constitua sacrifício, enfim, ser útil em todas as circunstâncias do processo humano em o qual se encontra colocado. Embora a presença da culpa na consciência seja convite à recuperação moral e reeducativa do infrator, lamentavelmente tipifica estágio inferior em que o espírito transita, em face das concessões que se permite nos contínuos compromissos inditosos. Dia virá, na sociedade terrestre, em que a consciência de culpa será substituída pela consciência do dever, mediante cuja claridade será mais fácil a utilização dos instrumentos ao alcance para o processo de renovação interior, trabalhando em favor daqueles que foram prejudicados e contribuindo para a edificação de uma sociedade, uma cultura nobre, bem como de relacionamentos mais saudáveis. O tempo, portanto, que vige entre o erro e a sua recuperação está determinado pelo esforço do infrator que se conscientiza,
assumindo a responsabilidade de mudança pessoal em relação a si mesmo e à vida. Os ponteiros do relógio das oportunidades sempre volvem aos mesmos lugares, porém, em circunstância e em tempo diferentes, razão por que sempre devem ser utilizados os momentos que se fazem propícios para agir-se com acerto, equidade e respeito pelos demais. Evitar-se, pois, a presença da culpa na consciência é dever que a todos cumpre considerar, desde que não faltam serviços reparadores, oportunidades de procedimentos compatíveis com as leis estabelecidas e os códigos divinos vigentes no universo. A disposição consciente para a recuperação pessoal é o primeiro passo para a libertação do conflito que se pretende estabelecer nos painéis mentais, gerando transtorno nas paisagens comportamentais. De grande significação terapêutica o ensinamento de Jesus, quando propõe aquele que se encontra em débito como seu próximo, conclamando a que vá fazer as pazes com ele, antes de depositar a sua oferenda no altar, porque é mais importante a conquista do equilíbrio interior e da consciência de harmonia, do que a exaltação ao Senhor da vida, sem respeito pela sua criação, particularmente em relação àquele que é o seu irmão. Solicitar desculpas quando se erra, identificar o equívoco e reabilitar-se com naturalidade, contribuir em favor dos ideais de desenvolvimento da sociedade, trabalhar em cooperação com as obras edificantes, tornam-se recursos valiosos para a liberação da culpa decorrente dos processos equivocados que todos vivenciam durante a jornada carnal. Ninguém, à exceção de Jesus, consegue o êxito total no empreendimento da evolução, sem viver os diferentes estágios do erro e da correção, do crime e da reabilitação, em face das heranças que permanecem no ser que transitou pelas faixas primárias, que se caracterizam pela supremacia do instinto, do impositivo da cadeia alimentar que impõe a morte de umas em benefício de outras espécies. O leão que pretende dominar o grupo, mata os filhotes da fêmea que pretende submeter, porque não lhe pertencem, passando, então, a procriar os seus próprios, de forma a dar continuidade à espécie. Essa predominância da ferocidade transfere-se de uma para outra fase durante a cadeia de desenvolvimento antropológico, atingindo o período luminal com os terríveis impulsos de destruir aquilo que lhe não pertence. Da mesma forma, quando a fera lambe o descendente em carícia não consciente, pode-se identificar a futura mãezinha ausculando o filho do futuro. Nesse treinamento que exige incontáveis experiências evolutivas, o germe do amor está desenvolvendo-se e aprimorando-se até alcançar o patamar elevado de beijar os filhos de todas mães, sem discriminação ou preferência. A consciência de culpa, portanto, tendo atendido a sua finalidade, dilui-se e transforma-se na alegria de um indivíduo reeducar-se e viver plenamente conforme os deveres que abraça, na sociedade em que se encontra colocado para evoluir. 26. Terminada a comunicação turbulenta de uma entidade obsessora, na noite de 9 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, o orientador espiritual escreveu a página abaixo. Obsessão coletiva nas sessões mediúnicas. A inadvertência de médiuns e de psicoterapeutas de desencarnados, embora conhecedores da doutrina espírita, vitimados pela presunção ou pela invigilância, responde pela ocorrência periódica de um lamentável fenômeno de obsessão coletiva nas sessões práticas, que vem ocorrendo em diversos núcleos de atendimento espiritual. Quase sempre o desvio de conduta geral tem lugar, quando alguém, menos afeiçoado ao cumprimento dos deveres em relação à mediunidade com Jesus, descamba na direção da leviandade, deixando-se fascinar por ambições injustificáveis em relação à produção de mensagens relevantes, de exaltação da personalidade, de exibicionismo, ou deixa-se influenciar pela hipnose dos espíritos perseguidores que passam a telecomandá-lo. De princípio, a obsessão pode ser diluída, por estar na fase incipiente, simples, caracterizada por estertores nervosos, pelas revelações desnecessárias e sem procedência, por comunicações pomposas e vazias, por comportamentos incompatíveis com os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo. À medida que se lhe fixam no perispírito as matrizes do adversário desencarnado, a sucessão das comunicações torna a psicosfera do ambiente de má qualidade, dificultando a ocorrência do intercâmbio com as entidades nobres, que não encontram receptividade nos membros do conjunto. Surgem conflitos em torno da autenticidade das mensagens nos médiuns menos ostensivos. Aparecem desconfianças a respeito da procedência das informações espirituais que são trazidas pelos benfeitores desencarnados. Tem lugar as intrigas e maledicências,
apresentam-se os distúrbios de concentração. Esse médium invigilante, que se vai deixando arrastar pela sedução do seu opositor, começa a sentir-se privilegiado pelas contínuas comunicações de que se faz objeto, não raro, da mesma personagem mistificando, atravessando a linha divisória que conduz à fascinação. Nesse período, a vaidade toma-lhe conta e sente-se o responsável pelos trabalhos mediúnicos, acreditando-se veículo das orientações que procedem dos mentores espirituais e dando lugar a disparates e informações esdrúxulas, não compatíveis com a nobreza e a severidade da doutrina espírita. O seguir, na sua fatuidade, passa ao estado de subjugação e irradia a influência morbífica que é captada pelos demais, tornando-se o ambiente psíquico da reunião assinalado pelas vibrações negativas geradoras do sono, da indiferença, do desinteresse dos membros que a constituem. As reuniões práticas do Espiritismo, na atualidade, têm caráter iluminativo em favor dos desencarnados que sofrem, sejam elas de educação da mediunidade para principiantes, sejam as de desobsessão com intermediários experientes e conhecedores dos princípios espíritas. Devem revestir-se, por isso mesmo, de simplicidade, sendo seus membros trabalhadores sinceros e dedicados ao bem, de modo que se conjuguem os valores morais aos espirituais, num todo harmonioso, do qual decorrerão os resultados óptimos que se devem perseguir. A entrega espontânea ao espírito de caridade que deverá prevalecer, abrirá portas aos benfeitores espirituais que se encarregam de orientar as atividades, programando-as com cuidado e critério, de forma que se beneficiem todos os partícipes, de um como do outro lado da cortina carnal. Não deve haver lugar para as disputas emocionais em torno das faculdades de que sejam portadores os seus diversos membros, preparando-se todos com esmero para que, no momento aprazado, as comunicações sejam bem captadas e o programa estabelecido seja cumprido. É inevitável que espíritos perversos, igualmente sofredores, embora disso não se deem conta, tentem seduzir algum dos médiuns, aquele que seja mais fraco, sob diversos aspectos considerados, ou se comunique com o objetivo de gerar discussões infrutíferas, nas quais são hábeis para tomar o tempo útil, ou mesmo tentando enganar os menos experientes. Dispostos a combater os excelentes recursos de socorro aos infelizes, bem como desejosos de manter a ignorância em torno do mundo espiritual, onde se encontram, em desdita, a fim de atrair mais incautos, conforme eles mesmos, tudo investem contra a mediunidade e as reuniões sérias, organizando armadilhas, forjando planos contínuos de agressão com os propósitos nefastos que os caracterizam. Vinculados aos objetivos inferiores que os sustentam na insanidade em que se demoram, vem, nas reuniões mediúnicas, um adversário poderoso pronto a desmascará-los, a revelar aquilo que aguarda o indivíduo sem compostura durante a existência humana, depois da desencarnação, bem como aqueles que descamam para o vício e para o crime. Por consequência, tudo investem no sentido de criar embaraços a este ministério libertador de consciências e de sentimentos, tornando-se-lhe inimigos frontais e atrevidos. Em face da ocorrência, devem todos aqueles que participam de reuniões mediúnicas, e não somente esses, permanecer vigilantes em torno das sutilezas da obsessão, procurando tomar providências imediatas, logo se apresentem os primeiros sinais, de forma que seja obstada imediatamente a sua instalação. Pessoa alguma está livre de interferência espiritual negativa, em razão do seu estado de humanidade, das imperfeições que lhe são inerentes, das situações, às vezes, aflitivas que todos atravessam, especialmente os portadores de mediunidade, portanto, mais sensíveis, que se devem precatar com mais cuidado. Os recursos valiosos e inquestionáveis para a eliminação de qualquer foco de obsessão, em reuniões ou em indivíduos isoladamente, serão sempre a oração e o cuidado na observação das ocorrências que têm lugar na conduta de cada um, confrontando-as com os ensinamentos do Espiritismo. O procedimento moral é, igualmente, um grande e poderoso antídoto às perseguições dos espíritos viciosos e impertinentes, que defrontam forte barreira vibratória, que decorre das emanações psíquicas do seu portador. Quando ocorre incidente dessa natureza, nas reuniões mediúnicas sérias, cabe ao psicoterapeuta de desencarnados orientar a entidade obsessora, sem as discussões inoportunas, mas através dos recursos valiosos da lógica e do Evangelho de Jesus, conclamando-o ao despertamento de si mesma, a fim de ser feliz. Outro sim, é de bom alvitre que o médium seja advertido carinhosamente,
De maneira que evite sintonia com essa mente infeliz, não se tornando um instrumento de perturbação para o grupo. O mal, assim que se apresente e seja percebido, deve ser enfrentado com os instrumentos da mansidão e da misericórdia, da sabedoria e do amor, valiosos recursos que são para a condução dos atormentados ao reino de Deus. A reunião mediúnica é campo fértil para a ensementação da luz libertadora da ignorância e da perversidade. Zelar pela sua preservação é dever de todos aqueles que a constituem, responsavelmente. Segunda parte. 1. Preparação para a morte. O inexorável fenômeno da morte é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica. Sucede-se, um ao outro, reciprocamente, em intercâmbio contínuo, até o momento em que se interrompe o fluxo vital, dando lugar à desencarnação. Enquanto a mitose celular ocorre, mantendo a organização fisiológica, milhões de outras células desarticulam-se vencidas pelo desgaste, após realizado o mister que lhes diz respeito. Assim, vida e morte, na fenomenologia orgânica, são partes idênticas da equação existencial. Nada obstante, a criatura humana acompanha as transformações que se lhe operam na maquinaria física, sem dar-se conta da proximidade da morte que, aliás, acontece em todos os períodos da vida transitória. Mergulhando na névoa carnal, o espírito ouvida a sua procedência evita pensar no impositivo do retorno que lhe sucederá, procurando, nas fugas psicológicas, nas dissipações, no prazer incessante, a maneira de não ser consumido pelo processo de desgaste. Assim, acredita que a morte é questão para remotas reflexões, quando anunciar-se, qual se houvesse a necessidade de aviso prévio, não fosse o contínuo passar dos minutos e inabordável informação. Desse modo, não se permite pensar na transitoriedade do carro orgânico, embora anote-lhe a paulatina desorganização, na sucessão dos dias, as dificuldades que se apresentam, o emperrar das peças, os transtornos de conduta assinalando a inevitabilidade do fim desse ciclo e o início de outro mais significativo e mais relevante. Exclui das suas reflexões a realidade imortal, aferrando-se aos impositivos do corpo e da existência física, como se essa fosse indestrutível. Tudo lhe fala sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade, os riscos a que está sujeito. No entanto, o engodo que se permite o indivíduo faz que ignore esses impositivos de alta significação. Prossegue, então, formulando planos para o gozo, acumula inutilidades, disputa primazias e favores, luta por migalhas, explode de ira e cólera quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. Considerasse, no entanto, a jornada material na condição de uma experiência com limites estabelecidos de tempo e de oportunidade, muito diferente seria a sua maneira de viver e de ser. Valorizasse as coisas e ocorrências somente do ponto de vista da sua relativa significação, e aprenderia o desapego, a liberdade, a compreensão a respeito das demais criaturas, superando as conjunturas afligentes a que se amarra, vivenciando o bem-estar e a alegria de viver. Mediante essa conduta educativa evitar-se-iam desgastes e mágoas, inquietações e rebeldias, consciente que estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada. Pensasse que cada dia vencido é um a menos no calendário do futuro, e adquiriria júbilos que se fariam estímulos para o prosseguimento da jornada, experimentando a liberdade em relação aos fatores de perturbação e de angústia. A preparação para a morte merece um tratamento pedagógico semelhante ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Criando o hábito de pensar na interrupção das atividades, na cessação dos programas, a ação teria procedimentos felizes e enriquecedores de paz. Aliviando a indiferença em torno da morte facultam enxacar-se mais nas paixões sensoriais, nos impulsos primários, nas lutas pela posse, pela dominação de coisas e pessoas. Terrível frustração sucede a esses que assim procedem, quando o guante da desencarnação lhes interrompe o galopar dos desejos e da loucura a que se entregam. Morrem, sem dar-se conta da ocorrência, continuando na azáfama que se entregavam. Algumas vezes, surpreendidos, acompanham sofrendo a desjunção molecular e negam a realidade, diante do corpo que se dilui. Experimentam as dores e cruéis situações que são forçados a participar, em face das impregnações do perispírito imantado aos despojos pelas terríveis ligações até então mantidas. Apavoram-se ante a decomposição cadavérica,
procurando romper os liames que os detêm jugulados aos despojos carnais, acreditando-se em pesadelos contínuos, como se não houvera sido a sua existência uma viagem em neblina no rumo da alucinação. O pior está nas sensações que experimentam, como se as estivessem vivendo intensamente, em decorrência dos longos apegos agora difíceis de ser liberados. Todo processo de fixação impõe período idêntico para sua liberação. Assim ocorre com os vícios morais, mentais, emocionais e físicos, que permanecem afligindo o espírito, mesmo quando já os abandonou, desde há algum tempo. Eles que ressurgem em sonhos, em ressumar de necessidades, impondo-se como algozes dominadores, tentando arrastar de retorno as dependências infelizes. Em outras oportunidades, enlouquecem e afundam no poço do esquecimento de si mesmos, sendo reconduzidos a dolorosas reencarnações, arrastando situações de demência, de imobilidade tormentosa. Por fim, em situações outras, são arrebatados por inimigos também desencarnados, que realizavam parceria mental obsessiva com eles, nutrindo-se das suas energias e prosseguindo na vampirização perversa. A morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir outra indumentária, entretanto, prosseguindo na vida. Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, mais dolorosa se lhe apresenta no momento em que se impõe. O hábito de pensar no fenômeno inevitável produz a aceitação da ocorrência, predispondo a uma natural conduta diante dele, o que faculta a mais imediata a liberação das ataduras e fixações emocionais em relação ao fardo celular. Isto porque, as experiências cultivadas no corpo prosseguem exigentes e alucinatórias, quando se interrompem, da mesma maneira como sucede com as emoções superiores que elevam a mente a faixas vibratórias superiores, facultando o experienciar de alegrias e de paz. Desse modo, longos transes em vida vegetativa no corpo, prolongados como as de difíceis recuperações orgânicas são, para o espírito, terapia valiosa e recurso iluminativo para sua evolução. Ninguém deslustra as leis universais, sem que seja convocado à reabilitação. Assim, indispensável se torna a todos os viajantes do carreiro material o dever de pensar na morte, na maneira como a enfrentará, nos recursos de que dispõe, no desapego aos denominados bens materiais, preparando-se conscientemente, pois que se desencarna conforme se reencarna com o patrimônio moral invisível e essencial. Logo após a psicografia da página anterior, comunicou-se, por psicofonia, um espírito, que assim se pronunciou. Doloroso depoimento. Amigos e irmãos, que Deus nos socorra em nossas necessidades. Venho, atendendo à solicitação do benfeitor espiritual Miranda, a fim de apresentar o meu doloroso depoimento, perfeitamente compatível com a página que grafou. Fui abençoado com a dádiva do conhecimento espírita enquanto me encontrava reencarnado, e, nada obstante, permiti-me o tóxico da ilusão que me levou a terríveis desvarios, de que me arrependo amargamente. Embora acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada, que demonstrasse essa crença. Permiti-me a atitude de quem tem sempre ainda muito tempo pela frente, de forma que poderia recuperar-me dos deslates, quando a enfermidade grave ou a velhice me tomassem o organismo. Ledo engano. A morte surpreendeu-me quando me encontrava na exuberância das forças orgânicas, um pouco antes de completar os 50 janeiros, mediante um inesperado acidente cardiovascular. Mergulhei em noite densamente escura, povoada de angústias íntimas e desespero insopitável. Por mais que eu me rebelasse, gritando por socorro e esclarecimento, sentindo dores inomináveis, o horror não diminuía. Tinha a sensação de encontrar-me no fundo de um poço sombrio de onde não podia fugir. As sensações do corpo decompondo-se, faziam-me sofrer acerbas aflições e dores antes jamais vivenciadas. Sentia-me vencido por víbrios devoradores que me consumiam as carnes em putrefação, escorregando nos resíduos líquidos e fétidos do corpo, sempre que tentava pôr-me de pé. Encontrava-me, porém, no túmulo onde foram arrojados os meus despojos materiais. De quando em quando, relâmpagos horríveis iluminavam a treva, facultando-me ver rapidamente a prisão hórrida em que me situava. Como não tivesse um segundo de repouso e não passasse a agonia infinda, somente, a pouco e pouco, dei-me conta da realidade, isto é, que poderia haver desencarnado, porquanto eu tinha ideia do que acontecia aos espíritos sensualistas e vulgares, como eu mesmo, após o fenômeno da morte fisiológica. As dores físicas somaram-se lentamente às morais,
resultado da consciência que despertava, das noções de responsabilidade que permaneciam nos arquivos da memória. É indescritível o que me aconteceu. Passei a ter crises de loucura, de amnésia, logo sucedidas pela lucidez, a fim de avaliar a extensão do sofrimento que me acometeu. Ninguém é capaz de avaliar o desespero que me avassalava, somado ao remorso, a um arrependimento que reconhecia tardio, portanto, inútil, somente piorando a situação hedionda. Tombei na blasfêmia contra mim mesmo, contra a existência que desperdiçara, contra todos e tudo. Ao invés de refrigerar meu íntimo, a revolta tornou pior o meu deblaterar, porquanto pareceu atrair para aquele sítio infeliz uma chusma de espíritos perversos que gargalhavam da minha situação, agrediam-me com doestos chulos e carregados de ódio, recordando-me a fé religiosa que abraçara e desprezara em face da minha conduta reprochável. Não posso, ainda hoje, avaliar o tempo infinito que transcorreu nesse inferno de aflições contínuas. Quando concluíra que não suportaria por mais tempo, sem perder totalmente a razão, recordei-me do concurso da oração e, sob chuvas de infâmias e angústias, recorri ao Senhor de misericórdia, suplicando perdão, compaixão, nova chance. Um sono reparador e rápido me acometia, para logo despertar no mesmo barato de onde não conseguia fugir. Voltavam todos os desesperos, em forma de alucinação, de consciência do que acontecia, do pesadelo. Compreendi que a prece me seria a única forma de libertação, e deixei-me vencer pela vontade de renovação, de liberação do lugar em que os horrores aconteciam, passando a experimentar um pouco mais de alívio. Com o tempo, a noite, lentamente, foi se tornando menos sombria, os algozes já não me atingiam com as suas agressões, até uma oportunidade, quando meu pai me apareceu, gentil e compassivo, arrancando-me do terrível desterro, conduzindo-me a uma câmara espiritual de lenta recuperação e refazimento das energias. Passou-se largo tempo, até o momento quando amigos do mundo maior começaram a contribuir em meu favor, entre os quais o venerando Pilomeno de Miranda, que aqui me trouxe, conscientizando-me do compromisso para comigo mesmo e da forma como o conduzira durante a fim da existência carnal. Usando o corpo somente para o prazer, buscando o desenvolvimento intelectual para melhor usufruir as benesses da vida, ludibrei-me a mim mesmo, enveredando pelos tortuosos caminhos da hipocrisia, mantendo a aparência social, gentil, que agrada, e a realidade dos vícios que a mim me consumia. Sempre que era alertado pela consciência, eu retrucava, há tempo ainda, muito tempo. Tive mesmo ocasião de proferir palestras elucidativas para os outros, desfrutando da vaidade em face da lucidez mental e dos conhecimentos adquiridos, que deveriam servir-me de rota de segurança, complicando ainda mais a minha responsabilidade. Empolguei-me com as lições de amor exaradas em o Evangelho, porém, vivi longe dele, mentindo-me, quando pensava estar enganando os demais. É certo que não cometi crimes, nem tive uma conduta perversa como se pudera pensar. Somente que me prejudiquei, pensando crer em algo que não era respaldado pelos atos, iludindo-me com a concessão de flertes com a verdade, assim desculpando-me da insensatez. Hoje, a dor do remorso, o aguilhão da consciência ferindo-me, não constituem menor sofrimento do que aqueles anteriores. A dor mudou somente de apresentação e de intensidade, tornando-se menos feroz, mas ainda vigorosa. Não me atrevo a alertar-vos de que são muito rápidos os dias da existência, porque todos estáis muito bem informados, conforme eu mesmo estive. Sou o espectro da amargura, apresentando a minha dolorosa experiência extra-tumba. Continuo vivo, aliás, intensamente vivo, muito mais do que durante o mergulho na névoa orgânica. Caso, porém, as minhas palavras possam contribuir de alguma forma para a reflexão de algum dos senhores, e terei alcançado a meta que me foi proposta, correspondido à expectativa do benfeitor espiritual. Meditai, portanto, sempre. Cada instante fluido torna-se passado que acumula as experiências no âmago do ser que se é. Tendes a felicidade de ouvir e dialogar conosco, da mesma forma que eu a possuí. Diferente, porém, será o vosso futuro, se agirdes de maneira diversa de mim, lembrando-vos, que não basta cometer crimes para serdes infelizes, já que não proceder bem, não agir através do reto culto do dever, tornam-se um grande mal, de que não vos desculpareis. A consciência é implacável tribunal, onde as leis de Deus ali escritas, atuam de maneira irrefragável. Se possível, lembrai-vos de mim, em vossas preces,
No final da reunião, vosso irmão arrependido, embora confiante no futuro, que volverá à Terra com muitas limitações para auto-superar-se. Demócrito Alencar. Página psicografada pelo médium Divaldo P. Franco, na reunião mediúnica da noite de 22 de agosto de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 2. Sutilezas da obsessão. No vasto panorama dos graves distúrbios por obsessão, destacam-se as técnicas sutis de que se utilizam os espíritos perversos e vingadores em relação aos seus desafetos. Muitas vezes, dá-se a ocorrência pelas afinidades emocionais e sensoriais vigentes entre os litigantes, facultando o intercâmbio nefasto. Por ignorância do desencarnado, a respeito do estado em que se encontra, imanta-se por automatismo vibratório em outrem do plano físico, em faixa idêntica mais grosseira, transmitindo-lhe os conflitos e sofrimentos de que se encontra possuído. Embora não tenha o desejo consciente de prejudicar, as emanações psíquicas deletérias contínuas terminam por afetar aquele que lhe experimenta a injunção. Estabelece-se, então, a obsessão simples que, não cuidada, tende a agravar-se em decorrência da maior fixação do hóspede no organismo no qual se enraiza. Paulatinamente, a maquinaria orgânica do hospedeiro passa a sofrer danos, qual ocorre com a árvore vitimada pela planta parasita que lhe rouba a vitalidade, consumindo-a gradativamente até alcançar-lhe a seiva. Noutras ocasiões, o agente perturbador, vinculado às perversões que se permitiu durante a experiência carnal, acerca-se de pessoa afim e passa a atormentá-la, vampirizando-lhe as energias gastas pelos abusos do sexo, das bebidas alcoólicas, das drogas aditivas. O intercâmbio faz-se tão vigoroso que o desencarnado parece reviver fisicamente, voltando a desfrutar das sensações de que sentia falta, enquanto exaure aquele que lhe serve de nutriente. Exacerbam-se os apetites vulgares e ambos se engalfinham em desfrutar de mais amplos prazeres. Por consequência, a vítima desarticula as emoções e deixa-se empurrar pelas paixões servis até tombar no mergulho, cada vez mais, no pantano dos vícios em que se asfixia, perdendo o sentido do prazer real e vivenciando gozos exaurintes que a mantêm saciada, sendo conduzida a situações lamentáveis de degradação e de horror. Mais dolorosa torna-se a complexa interdependência quando lhe ocorre a desencarnação, despertando na mesma avidez perturbadora, continuando presa à dogós que a explora penosamente, até o momento em que a divina misericórdia interfere, recambiando ambos os infelizes à reencarnação libertadora. Há, igualmente, obsessões sutis e não menos perigosas, que se insinuam de forma covarde e persistente. O adversário desencarnado, hábil e insidioso, projeta o seu pensamento na direção daquele a quem pretende afligir e, produzindo contínuas ressonâncias vibratórias, sitia-lhe a casa mental através da insistente emissão de ondas até perturbar-lhe a razão, conseguir a aceitação da ideia odienta, que passa a fazer parte do raciocínio da vítima. A ideia que se fixa lentamente, transforma-se num clichê forte, no qual está retratada a proposta obsidente, agora fixada no pensamento. Tão delicada faz-se a injunção, que o paciente encarnado começa a acreditar que o tumulto mental que o aflige é de sua própria elaboração, derreando-se no desânimo, no pessimismo, na depressão. Essa turbulência alucinante apresenta-se sob muitos aspectos, em particular nas necessidades sexuais, estimuladas às sugestões e imposições da mídia desprovida de dignidade, por pessoas igualmente transformadas em pastos que brigam multidões de sexólatras desencarnados, procurando demonstrar que a liberação das funções genésicas permite o uso e o abuso extravagante. Modelos de beleza física, ambiciosos pela fama e pela fortuna, perdem totalmente o sentido existencial e entregam-se ao exorbitar da luxúria, escravizando-se aos seus exploradores espirituais, que transitam mentalmente pelas pontes da comunhão desordenada com os parceiros terrestres. Poderá parecer que o sexo é veículo de degradação, quando a problemática é da mente individual, que dele faz o que lhe interessa e agrada, na desenfreada corrida pelo prazer doentio, como se a vida ficasse reduzida aos estertores do orgasmo. Não é, pois, apenas o sexo, o responsável pela alucinação, mas toda e qualquer função orgânica, anseio moral e ambição moral que não estejam pautados nas leis do equilíbrio, nas disciplinas indispensáveis a uma existência saudável. Como, porém, o grande mercado sexual tem primazia nos mais diversos segmentos sociais, nos veículos de comunicação,
Na propaganda de produtos, há um entusiasmo injustificável pelo culto do corpo, pelos acepipes da libido, pela abundância da vulgaridade e excesso de orgias. Desse modo, merece que sejam ampliadas as reflexões em torno da sutileza das obsessões, a fim de que se possa entender-lhe os mecanismos delicados e complexos. Quando ocorram pensamentos repetitivos perturbadores, reduzindo a polivalência dos mesmos, restritos a uma ideia que se destaca e predomina, eis que se inicia o processo sombrio enfermiço. Da mesma forma, quando os fenômenos da antipatia entre amigos ou meramente conhecidos passem a crescer, gerando animosidade em instalação, sem qualquer dúvida, além das barreiras carnais movimentam-se interesses perversos administrando o raciocínio daquele que assim se comporta. Sobre outro aspecto, mesmo no culto de qualquer ideal, quando se apresentam programas esdrúxulos úteis, mas não oportunos, com riscos de fazer sossobrar o edifício do bem, há forças espirituais negativas conspirando, cruéis, para o descrédito, a destruição do trabalho. Toda vez quando os sentimentos se armem contra o próximo, ou se afeiçoem em demasia, a ponto de perder a linha do equilíbrio, tenha-se certeza de que uma obsessão sutil, em agravamento, encontra-se em instalação. As fixações mentais que desestruturam o comportamento psicológico, além do caráter de instabilidade emocional, tornam-se canais para interferências negativas por parte de espíritos ociosos e doentes, que andam à espreita de campos experimentais para o conúbio exploratório de energias físicas a que se imantam. O ser humano viaja no corpo vivenciando os impositivos da evolução, sujeito às exigências sociais, familiares, econômicas, culturais. O tempo de que dispõe é praticamente aplicado para a desincumbência dos deveres e dos prazeres possíveis, que o refrigeram e estimulam o prosseguimento no esforço material para a denominada sobrevivência física, com quase total olvido da espiritual. Por uma imposição materialista, mesmo quando possui uma fé religiosa e acredita na continuação da vida após a morte, raramente oferece-lhe o tempo necessário para a reflexão, para a harmonia, para a inspiração. Inclusive, aqueles que se filiam às nobres hostes do espiritismo cristão, nem sempre dão-se conta das interferências espirituais de que são objeto. Devaneiam, duvidam, descuidam-se da vigilância em relação aos pensamentos, à conduta, às aspirações. Esse comportamento dúbio, a crença e o desaviso, permite que os inimigos suezes, que os vigiam, acerquem-se-lhes ou não, emitindo ondas contínuas de ideias obsessoras, que passam a incorporar-se-lhes às paisagens interiores. O pouco tempo de que dispõem, justificam-se, não lhes permite aprofundar as reflexões em torno das ocorrências existenciais, particularmente em torno da vida espiritual que lhes diz respeito, e vão aceitando as hábeis induções perniciosas que lhes são transmitidas pelos infelizes perseguidores, terminando por dominar-lhes a vontade. Sabendo planificar com habilidade o projeto de desforço e reconhecendo no desafeto valores morais que não podem confundir nem perverter, geram situações embaraçosas onde se encontram, a fim de inquietá-los, de afastá-los dos círculos de atividade moral, de benefícios pessoais e coletivos, até sitiá-los, mais tarde, e desferirem os golpes mais profundos. A partir desse momento, aqueles que lhes sofrem a peçonha, passam a ver tudo sombrio onde se encontram, a desconsiderar o que antes era importante, atribuindo-se títulos de engrandecimento que, em realidade, não possuem, terminando por tomar horror ao que antes era aprazível, motivador de felicidade. E não se dão conta das próprias limitações, dos erros que também cometem, sempre atribuindo aos demais a responsabilidade pelos insucessos. Essa ocorrência estende-se aos relacionamentos afetivos, sociais, comerciais, utilizando-se dos naturais fenômenos de saturação da convivência, do tédio pela repetição dos atos e sua monotonia, do estresse. Se quando o indivíduo permanece no rígido cumprimento dos deveres, a sós e no grupo espiritual em que moreja, surgem desafios e criam-se dificuldades de relacionamento com perturbações compreensíveis, muito menos resguarda do estará quando distante das defesas nas quais encontrava apoio. É natural, portanto, que sejam produzidas dissensões, cisâneas desgastantes, a fim de expulsá-lo do ambiente cuja psicosfera é-lhe benéfica. O orgulho, o melindre, no entanto, encarregam-se de ser os instrumentos de fácil controle para que os seus adversários aumentem em gravidade as ocorrências mesquinhas e insignificantes, dando-lhes exagerada valorização, mediante a qual se desgarra ofendido,
ficando à mercê de forças mais causticantes. As obsessões sutis são perigosas, exatamente em razão da sua delicadeza de estrutura, da maleabilidade com que se apresentam, sendo confundidas com as naturais manifestações de conduta psicológica pertinente a cada indivíduo. É necessário muito discernimento para distinguir, quando se expressam desajustes emocionais, transtornos orgânicos que afetam a conduta psicológica e influências espirituais perturbadoras. Mesmo em se tratando de injunções da saúde emocional, é válido considerar-se que, estando incursos na lei de causa e efeito, os sofrimentos fazem parte do currículo existencial, mantendo-se disposição para os enfrentamentos afligentes, mas também considerando-se a hipótese de ocorrer injunção obsessiva, o que faculta a melhor terapêutica, mais adequada conduta moral para a liberação da prova libertadora. Tornar os ensinamentos cristãos parte da filosofia existencial diária constitui um recurso valioso para a preservação da saúde sob quaisquer aspectos considerados, e mesmo quando se manifestem enfermidades, na condição de terapia psicológica e espiritual, capaz de manter o equilíbrio interior e a coragem para o prosseguimento da luta até o momento da vitória. Desse modo, deve-se envidar todo o esforço para preservar a paz de espírito, o clima de bem-estar interior onde se encontre, não vitalizar animosidades, trabalhar-se pela harmonia de consciência, sustentando-se no alimento da oração, preservando a caridade na mente, no coração e na ação, que constituem antídotos eficazes para a prevenção contra as obsessões sutis e terapia curadora, quando já se encontrem instaladas. Logo após a psicografia da página anterior, veio trazido a comunicação psicofônica, o irmão amargurado que nos narrou a sua experiência. Remorso tardio. Aporto neste cais de segurança na condição de náufrago, que foi vencido na voragem ciclópica do próprio desespero. A embarcação frágil do corpo despedaçou-se no encontro com os arrecifes da realidade. Transitei, no mundo, hebetado pela ilusão, mascarando uma felicidade que me encontrava distante de possuir. Porque não se me apagam da memória as cenas de horror, que ora me envergonham e angustiam. Porque não se diluem as imagens das lembranças como a neblina que o sol desmancha. É que o calceta deve espiar os seus crimes até o momento final, sorvendo o fel que acumulou, de forma que não fique qualquer vestígio. Porque a ilusão é tão poderosa em nosso peregrinar terreno. Considerei a vida física uma viagem ao encantador país do prazer, fruindo até o cansaço todas as sensações com que o corpo brinda a existência. Acreditei que não cessariam as alegrias e os gozos aos quais me entreguei de maneira irrefreada. Não posso dizer que sucumbi às paixões, porque elas estavam em mim e comprazia-me experimentá-las em todas as suas formas e manifestações. Entreguei-me ao desvario do sexo sem controle, ferindo sentimentos, traindo confiança, despedaçando esperanças, sob o jugo de incessante necessidade de renovação dos gozos. Arrogante e vulgar, disfarçava sob tecidos caros e bem talhados escabrosidade do ser que era. Sabia dissimular os sentimentos vis, assumindo postura social elegante e trato cuidadoso. Atraía pelo porte, pelas maneiras e pela forma de seduzir, fazendo de conta que estava sendo conquistado. Hábil no manejo da palavra e perverso na satisfação do egoísmo, as pessoas de que me utilizava não passavam de paixões momentâneas, que eram substituídas por outras, assim que o tédio me tomava. Viajei pelas emoções alheias como um canibal que se compraz no sofrimento da sua vítima. Não esperava que a morte, sempre à espreita, me surpreendesse em um momento de lascívia, de desgaste do organismo vitimado pela insaciabilidade dos desejos. Não morri, porém. A consciência permaneceu e continua lúcida, agora afligida pelas lembranças e sob o látego de um adversário, para mim desconhecido, que me impunha os seus impulsos inferiores, em razão da minha constituição moral doentia. Somente então dei-me conta de que, enquanto eu explorava, era também explorado por perverso verdugo que se não compadecia da minha insânia, empurrando-me para o fosso mais pestilento que existia. Não o posso culpar totalmente, porque eu era um homem que pensava, que sabia o que estava fazendo, que podia discernir, mas não dispunha de forças morais para superar as torpes manifestações do primitivismo. Encontro-me numa noite, na qual não luz sequer a esperança. Porque o arrependimento chega depois do fato consumado, não facultando ensejo de recomeço, de tudo ser iniciado outra vez. Porque o remorso transforma-se em um ácido que requeima a consciência sem cessar. O remorso é um anjo que chega tarde.
e não antecede a ação nefasta, porque espera que a consciência cumpra com o seu dever. Quando isso não ocorre, só posteriormente se apresenta com alta carga de sofrimento. Procuro uma saída na escabrosa condição em que me encontro, qual o indivíduo que acende uma lâmpada para melhor ver.